Fala galera, tudo bem? O Tottenham tem novo treinador. Nuno Espírito Santo vai ser o comandante da equipe a partir da próxima temporada, na temporada 2021-2022. E foi um longo processo, né? E que teve um festival de nomes e de perfis e de estilos completamente diferentes ao longo das semanas. Então ficou muito difícil entender o que exatamente o Tottenham queria. Porque a gente chegou a ver de Antônio Conte a Gattuso, passando por trocentos outros nomes, até o Nuno Espírito Santo ser, enfim, oficializado como esse novo comandante. Uma decisão que até gerou bastante questionamento. Na própria Inglaterra, uma parte da torcida se manifestou mesmo antes ali, já se posicionando contra esse anúncio, em parte por entender como um anúncio de um treinador mais pragmático, que não teria exatamente o perfil que o clube deveria ter nesse momento. Aí vai muito da avaliação de cada um. A minha ideia aqui nem é ir tanto por esse caminho, é pensar muito mais no que isso representa em relação a estilo de jogo e quais as consequências que isso pode ter, pensando no elenco que o Tottenham tem também. E aí eu acho que tá uma questão interessante logo de cara, que é o que o Tottenham quer exatamente. Porque se a gente for pensar do ponto de vista tático, do ponto de vista de estratégia dentro de campo, do ponto de vista de mensagem para o mercado, por exemplo, o Tottenham querer um Antônio Conte, como lá atrás tentou, como surgiram as notícias de fontes confiáveis, inclusive, era uma sinalização forte para o mercado, de que, ó, o clube pensa grande, o clube quer se colocar para o mercado como um dos mais poderosos do continente, ainda que tenha tido dificuldades para se manter nesse nível de disputa. E foi uma temporada decepcionante do Tottenham. Mas a mensagem seria essa. A partir do momento em que você não consegue começar a atirar para vários lados, tentando achar um nome e não conseguindo, não tendo o ok, o sim, não fechando, a mensagem começa a ser a oposta, né? Começa a ser, pô, mas ninguém quer fechar com o Tottenham, ou se não foi esse o problema, o Tottenham não sabe o que quer, vai ficar tentando cada hora um treinador de um perfil diferente, então acaba sendo uma mensagem bastante negativa, vai de um extremo ao outro nessa tentativa de olhar para esse processo de procura por um novo técnico como um festival de mensagens, né? Mas o fato contratou o Nuno Espírito Santo. E o Nuno Espírito Santo nisso tudo, né? O Nuno Espírito Santo saiu do Wolverhampton depois de um grande trabalho. A última temporada foi ruim, foi abaixo das expectativas, foi decepcionante. Mas ela não muda em nada a avaliação geral do trabalho do Nuno Espírito Santo, que escreveu o nome dele na história do Wolverhampton. É claro, ele chegou num momento histórico do clube diferente. E ele, evidentemente, teve o processo, o caminho ajudado pelo poder de investimento que o clube passou a ter. Então, é verdade, o Wolverhampton que sobe da segunda para a primeira divisão, sobe sobrando, sobe com um elenco muito melhor do que a média da segunda divisão, mas sobe jogando uma bola muito melhor do que a média da segunda divisão também. E aí tem um mérito, porque a gente sabe que nem sempre ter mais dinheiro ou ter mais elenco é garantia de ter melhor desempenho. Então tem um mérito aí. E uma estrutura que foi mantida e aprimorada na Premier League, consolidando o Wolverhampton como um time capaz de incomodar os clubes do bloco de cima e até se colocar eventualmente entre os times da parte de cima, chegando, por exemplo, à competição europeia, chegando à Europa League, algo que o Wolverhampton não tinha há décadas. Então, o trabalho do Nuno Espírito Santo foi excelente. Ele consegue construir com um investimento considerável, mas ele consegue construir elenco e consegue construir padrão de jogo e consegue regularidade a partir disso. Uma outra pergunta que é natural de se fazer tá, mas esse estilo de jogo dele no Wolverhampton é o estilo de jogo que o Tottenham deveria procurar agora? Não sei. Aí é uma pergunta bem válida, porque o Wolverhampton foi um time que em vários momentos, e aí vai muito da percepção de expectativa também. O Wolverhampton em vários momentos das últimas temporadas foi um time empolgante para muita gente. Um dos times mais legais da Premier League para muita gente. Mas é diferente de acordo com a cobrança. E o que eu tô querendo dizer com isso? O Wolverhampton era um time extremamente interessante de ver jogar e muitas vezes empolgante, claramente sendo um time do contra-ataque. E isso costuma não incomodar quando a gente está falando de um azarão, quando a gente está falando do time que é legal de ver, mas que não está entre os favoritos. Só que quando o time é favorito e a responsabilidade é construir com paciência contra adversários fechados, a proposta do contra-ataque às vezes não basta, às vezes não é vista como suficiente, às vezes é vista como falta de repertório. E é claro que uma coisa pode esbarrar na outra, tá? E aí tá um grande desafio para essa escolha do Nuno Espírito Santo pelo Tottenham. Porque o padrão de jogo dele em relação à distribuição das peças, acho sim que pode potencializar alguns dos nomes do elenco do Tottenham. Vamos pensar em como o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo jogou ao longo do tempo, claro, com modificações nessa última temporada, chegando a jogar com linha com 4, mas quase todo o processo foi conduzido com 3 zagueiros, com diferentes composições de meio e ataque. Mas
a ideia, o padrão, o princípio do Wolverhampton do Nuno Espírito Santo foi 3 zagueiros, 2 alas, 2 ou 3 meio-campistas para ter 2 ou 3 atacantes. Então o que muda, na verdade, é um meio-campista a mais ou a menos para definir se você vai ter 2 atacantes ou 3 atacantes. E aí nessa dupla ou trio de ataque você pode ter um meia e 2 atacantes, 2 pontas e um atacante, enfim, aí a composição vai ser de características dos jogadores que vão determinar mais os espaços que eles vão ocupar. Partindo desse princípio, imaginando que o Nuno Espírito Santo vai manter aquela estrutura do Wolverhampton que deu super certo, embora tenha caído de produção com o tempo e tudo, e que perdeu jogadores importantes, teve problema do Raul Jimenez nessa última temporada, mas enfim, isso nem vem ao caso agora. O saldo do Wolverhampton foi excelente. Ele vai tentar replicar esse mesmo modelo de jogo no Tottenham? É possível que sim. O que a gente tem hoje de parâmetro do Nuno Espírito Santo, que conseguiu se consolidar e se colocar nessa prateleira, que o fez chegar ao interesse do Tottenham, ainda que tenha sido a quinta, 10ª opção, não importa nesse momento, porque ele virou o treinador, mas o que se imagina é o que ele mostrou até agora. E o Nuno Espírito Santo já deu algumas entrevistas bem interessantes, uma inclusive ao Bola da Vez na ESPN, acho que foi o Bola da Vez, pode ter sido o Resenha, não lembro qual foi o programa. Mas ele na ESPN deu uma entrevista bem interessante, um trecho da entrevista foi bem interessante, falando sobre como ele prioriza a largura do campo como um dos elementos mais importantes. E essa largura do campo era muito nítida com o Wolverhampton, muito no sentido do papel dos alas, defendendo e atacando. E aí tá um setor que o elenco do Tottenham pode oferecer bastante ao Nuno Espírito Santo. Por quê? Primeiro, na direita tem o Matt Doherty, que foi o ala dele no Wolverhampton. Então já é um cara que conhece exatamente a forma de jogar se a ideia for replicar o mesmo sistema. Do lado esquerdo, o Tottenham tem o Reguilón, que fez uma grandíssima temporada com o Sevilha, sendo utilizado como um lateral ofensivo que construía e chegava muito à frente com o Lopetegui, e que no Tottenham com o Mourinho encarou outros princípios, outras prioridades, outras exigências para quem compõe essa primeira linha com 4, que é muito mais o papel defensivo e de sustentação da linha de defesa. Embora o Mourinho tenha alternado e tenha jogado em alguns momentos também soltando nos laterais e prendendo o outro, fez muito isso com o Aurier explorando a ala, e o Aurier vai disputar a posição, pode disputar a posição com o Doherty, mas acho que de uma maneira geral, quem pode se beneficiar muito dessa escolha é o Doherty, e também as opções de lado esquerdo. O Reguilón em especial, porque é um jogador que pode, enfim, oferecer o que mostrou antes, no primeiro momento no Real Madrid e depois no Sevilha, e acho que pode virar quase que uma contratação nova para o Tottenham, porque ele pode sim se enquadrar nessa ideia de uma defesa com 5 e que tem os alas chegando bastante à frente, e o próprio Ryan Sessegnon, que é um garoto que chegou novo, que foi muito badalado, que foi destaque na segunda divisão inglesa lá atrás com o Fulham, que ainda não despontou para o que prometia, e que é um jogador que tem muito esse perfil de explorar o corredor esquerdo. Já foi lateral, já foi ponta, já foi meio aberto, talvez a ala seja até um caminho interessante para ele trilhar. Então acho que esse é um setor que o Tottenham está bem servido de jogadores que encaixam nas ideias do Nuno Espírito Santo. Outros setores, a gente já pode questionar um pouco mais. Por exemplo, montar um trio de defesa com o elenco que o Tottenham tem atualmente não é uma tarefa fácil. Por mais que a gente possa pensar, é claro que eu vou citar vários jogadores aqui, alguns deles não vão nem ficar para a próxima temporada, o mercado tá aberto, então vai ter gente que vai chegar, vai ter gente que vai sair, e eu não vou ficar entrando nas especulações aqui. Então, por exemplo, o Ben Davies pode jogar como um zagueiro pela esquerda, já jogou assim na seleção do País de Gales, já foi utilizado assim com o Tottenham, inclusive em linha com 4, ele ficando um pouco mais na base da saída de bola, ele pode ser um zagueiro à esquerda num trio de zaga. Além de outras adaptações. O Nuno Espírito Santo usou muito o Saiz, jogador de seleção do Marrocos, que é um volante que ele utilizou muitas vezes como zagueiro na equipe do Wolverhampton também. É uma alternativa, entre várias outras, mas não é um elenco numeroso para esse setor. Então se a gente olha, a gente enxerga um Alderweireld, que é um jogador que pode ser um dos pilares, não só pelo zagueiro que é, mas pela capacidade de distribuição. E aí está um dos grandes pilares da estrutura e da maneira de jogar do Espírito Santo ou do Wolverhampton nos melhores momentos. Ter passadores que consigam distribuir nos lançamentos, girando o jogo de um lado para o outro, justamente para aproveitar essa largura. Falei da importância dos alas, que ajudam a fechar uma primeira linha com 5, ou seja, uma defesa que protege bem contra a largura do campo. E é também um ataque que tenta abrir o campo com os alas bem espetados. Doherty já acostumado com isso, o Reguilón tem características compatíveis com isso, mas e a maneira de acionar esses alas? No Wolverhampton, muito a partir da distribuição, do direcionamento. E quais caras faziam muito isso no Wolverhampton? Conor Cody, o zagueiro central,
e Rubem Neves, se a gente for pegar num primeiro momento, o meio-campista central de um trio de meio-campistas. Isso muda, né? Como eu falei, pode variar o número de jogadores nessa faixa. Mas Rubem Neves e Conor Coady eram os dois jogadores centrais que faziam o jogo fluir de um lado para o outro. Passe longo, distribuição. E aí a gente precisa pensar que o Alderweireld é um zagueiro com boa qualidade de passe longo. Pode ser um zagueiro para iniciar esse processo. Não sei se como zagueiro central ou como zagueiro pelo lado, mas é um zagueiro que pode ter esse perfil. Acho que o Tottenham precisa atacar esse setor no mercado também. No centro do campo, o Tottenham tem diferentes jogadores, alguns que precisam se adaptar mais ou menos, por exemplo. O Tottenham tem Højbjerg, que foi uma grande contratação, foi muito bem nessa temporada e é um jogador que pode se adaptar a diferentes formas de jogar nesse centro do campo. Tem Ndombele e Lo Celso, que são jogadores que ainda podem e devem render mais dentro da equipe, assim como o Sissoko é uma opção. Assim como tem um jogador que pode sair, tá até muito especulado para sair, mas que é um jogador que, em tese, se encaixa um pouco nessa figura do meio-campista da distribuição com passe longo, que é o Harry Winks, que já teve bons momentos, depois caiu muito de produção, foi perdendo espaço, mas é um jogador que numa dessas até é resgatado pelo Nuno Espírito Santo, mas acho que no momento ele tá atrás de uma lista considerável de jogadores para essa faixa central. Então, por exemplo, se quiser ter um trio de meio-campistas, dá para ter Højbjerg centralizado com o Lo Celso e Ndombele? Dá. E aí seria uma dupla de ataque. E aí tá um outro aspecto. Claro, a gente não sabe quem vai ficar. E não saber quem vai ficar quando a gente fala do ataque muda tudo. O Tottenham ter ou não ter o Harry Kane muda consideravelmente, radicalmente, qualquer pretensão, qualquer ambição do clube passa por isso. Harry Kane vai ficar ou vai sair? E isso não tem como a gente responder agora. Nas próximas semanas talvez a gente tenha a resposta. Mas enquanto ele tá lá, ter Harry Kane e Son como dupla de ataque pode ser algo muito positivo. Se a gente lembrar dos melhores momentos do Tottenham com o Pochettino, uma das grandes virtudes foi dar ao Son essa liberdade para ser um segundo atacante, para circular próximo ao Harry Kane, não ficar preso só à ponta, não precisar só abrir o campo e poder ser o jogador que se aproxima ou que infiltra, ou que ataca a profundidade, até para aproveitar o lado garçom do Harry Kane. O fato dele voltar, recuar, armar, lançar. E o recuar, armar e lançar pode ter diferentes alvos. Um segundo atacante, como o Son, os alas, que vão se comportar como pontas no momento com bola. Então, para os dois atacantes, acho muito interessante. Para os alas, acho muito interessante. Para os meio-campistas e zagueiros, tenho dúvidas de quais serão as escolhas. Mas acima de tudo, porque não dá pra gente sair desmembrando o time inteiro e achar que cada parte funciona como um organismo isolado, é tudo uma coisa só. Acima de tudo, a gente vai precisar ver se esse Tottenham vai ser capaz de propor, de abrir defesas, de ficar confortável com a bola. Porque para um Tottenham que tem a ambição, se é que tem essa ambição realmente, de brigar lá em cima na tabela, não basta só esperar. Ter um contra-ataque interessante e empolgante é ótimo, mas a avaliação desse tipo de jogo pro Wolverhampton é uma. Para um time que quer brigar por vaga na Champions, costuma ser outra. Então é ótimo que tenha isso no repertório, mas a gente vai precisar ver mais. E aí talvez esteja o grande desafio para o Nuno Espírito Santo. Pode replicar o mesmo sistema, pode manter os seus princípios, pode tentar fazer o time jogar exatamente da forma que o Wolverhampton fazia, mas acima de tudo vai precisar ter também qualidade para se impor no momento que o jogo pedir isso contra diversos dos adversários que o Tottenham enfrentar dentro da Premier League. Enfim, acho uma escolha curiosa, não era das mais esperadas, é interessante de ver no que vai dar, não sei muito o que esperar, mas a gente vai ter que acompanhar para ver como esses jogadores, como esses diferentes encaixes mais ou menos compatíveis vão se sair com o treinador também. Tenho grande curiosidade para ver, vocês podem deixar aí os comentários, as expectativas de vocês também, né? Palpite de vocês, se vocês gostaram ou não da escolha, já que foi uma escolha controversa na Inglaterra. Um abraço para todo mundo e até a próxima.